Olá, estudante do 7º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós estudaremos um pouco sobre as expressões envolvendo as operações com números inteiros. Isso mesmo, né? Os números inteiros formam um conjunto que satisfaz todas as operações básicas que nós conhecemos, adição, subtração, multiplicação, divisão e também potências e raízes. É isso mesmo. Então vamos lá? O objetivo da nossa aula é reforçar aí o estudo das operações com os números inteiros. Então os números inteiros, conforme eu disse, eles satisfazem aí as operações. Em quais situações do dia a dia utilizamos os números inteiros? Vamos recapitular. Vocês já viram que nós estudamos números inteiros. Podemos envolver, associar com temperaturas positivas e negativas, saldo bancário, enfim, outras situações do dia a dia que podem envolver os números positivos e os números negativos. Em relação ao conjunto especificamente, nós temos uma notação matemática para representar. Nós representamos com a letra Z maiúscula e exatamente dessa forma, colocando alguns negativos, o zero, alguns positivos e reticências. Reticências é para relembrar que esse conjunto é um conjunto infinito, beleza? Em relação à adição e à subtração, o que nós temos de importante para utilizar aí na resolução dos problemas? Nós temos que, se os dois números envolvidos tiverem sinais iguais, o que a gente faz? A gente vai somar os dois e manter o sinal. Se o sinal for positivo, mantém positivo, caso contrário, coloca o sinal negativo. E quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? A gente vai fazer a diferença entre os dois números e conservar o sinal do número maior, daquele número que tem maior módulo. Então é uma regra que auxilia bastante aí a resolução desses problemas envolvendo os cálculos das operações com os números inteiros. Na multiplicação e na divisão é muito importante a gente saber que quando os fatores tiverem sinais iguais, o resultado da multiplicação e da divisão é positivo. E quando os fatores tiverem sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado é negativo. Muito importante também a gente usar adequadamente essa regra e compreender também a aplicação dela. Vamos praticar um pouquinho. Nós temos aqui algumas expressões. A ideia é que você resolva sempre pensando na ordem adequada para resolvê-las, beleza? Então, um tempinho para vocês resolverem.
E aí, pessoal, retomando, né, para fazer a resolução aqui das expressões, o que é importante a gente saber? Comece resolvendo as operações que estão dentro dos parênteses. É isso mesmo, os parênteses vêm com uma regra mesmo de dar mais importância para aquela operação, de destacar aquela operação, que é justamente o que você precisa resolver primeiramente. Então, veja bem, eu tenho aqui 45 menos 9 dentro do parênteses, menos 30 mais 21 dentro do parênteses também, e são exatamente essas operações que eu estarei resolvendo. Então, primeiramente, 45 menos 9 é 36, menos 30 mais 21. Pensando no dinheiro, né? Devo 30, tenho 21, fico devendo 9. E agora, repito ali o restante da operação. Lembrando, né? Eu tenho mais menos 8. Dois sinais diferentes, eles acabam recaindo num sinal negativo. Então, 36 dividindo por menos 9, menos 8. O que eu resolvo primeiro? Primeiramente, eu resolvo a divisão. Então, 36 divididos por menos 9 é menos 4, né? Um número positivo dividindo um número negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Menos 8, pensando no dinheiro, pensando na regra também de manter os sinais, devo 4, devo 8, menos 4 menos 8 resulta em menos 12. Ok? Então, resolvemos a primeira. Vamos para a letra B. Na letra B também eu vou resolver primeiramente o que está dentro dos parênteses. No caso aqui, menos 32 menos 22 resulta em menos 54. E no outro parênteses, 19 menos 10, eu tenho 9, né? Bem tranquilo. Agora faremos o que primeiro? Tem uma subtração e tem uma divisão, né? Nós precisamos primeiro resolver a divisão e depois a soma, a subtração, né? Que venha aparecer aqui na minha expressão. Então, 54 divididos por 9, né? Por que ficou 54? Eu acabei fazendo ali, sintetizando os dois sinais negativos. Dois sinais iguais fica positivo. Então, fazendo 54 divididos por 9 é exatamente 6. Repito aqui o menos 6, mais 6 é 0, né? A diferença de 6 para menos 6, nós teremos exatamente 0 como resultado dessa expressão. Letra C. Mais uma vez, vamos resolver o que está dentro dos parênteses, né? No primeiro caso, menos 67 mais 23, temos aqui menos 44. Temos ainda menos 13 mais 11, né? Que resulta em menos 2. Agora, né, na ordem das operações, resolvo primeiro a divisão. Menos 44 dividindo por menos 4, né? Dois números com sinais iguais numa divisão, resulta num valor positivo, mais 11. E aqui mais menos 2, dois sinais diferentes, fica negativo, menos 2. Mais 11 menos 2, tenho 11, devo 2, resulta em 9, como resultado aqui da expressão. A letra D, faremos o mesmo processo, a mesma ordem, resolvendo primeiramente o que aparece dentro dos parênteses, né? Iniciando então por 79 menos 93, que resulta em menos 14, menos 65 menos 31, devo 65, devo 31, devo ao todo 96, né? Fica menos 96. E 18 menos 42, tenho 18 e devo 42. Nesse caso, fico devendo 24, ou seja, menos 24. Organizei e agora vocês perceberam que nós temos uma adição de duas divisões. Então, primeiramente, eu resolvo as divisões. 28 divididos por menos 14 dá menos 2. Menos 96 dividindo por menos 24 dá 4. Menos 2 mais 4, devo 2 e tenho 4. Totaliza em 2. Esse é o resultado da última expressão. Agora, mais um praticando, né? Vamos treinar aí mais um pouquinho para fixar essas regras, né? E realmente você saber resolver adequadamente uma expressão. Qual é o número que, ao ser multiplicado por menos 12, resulta em 252? Descubram para mim.
E aí, conseguiram pensar, né? Vocês perceberam que aqui a gente tem um valor desconhecido, né? É como se fosse uma equação, mas, né, se a gente trazer, né, as ideias, né, principalmente de operações inversas, a gente consegue resolver facilmente esse problema. Veja bem, eu quero descobrir um número que, ao ser multiplicado por menos 12, o resultado é 252. Vamos verificar então? A gente vai fazer a operação inversa. E qual que é a operação inversa de multiplicar? É dividir. Então, fazendo a divisão, né, de 252 por menos 12, nós teremos como resultado menos 21. Vamos fazer a prova real? Se eu pegar menos 21 e multiplicar por menos 12, o resultado é 252, ou seja, satisfaz a igualdade que foi colocada aqui no problema, né? Lembrando que multiplicando dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, beleza? Vamos para mais um exercício. A divisão de um número A por menos 9 é igual a menos 639. Quem é esse número? É uma equação. Minha dica, né? Traduzam isso para a linguagem matemática, para a linguagem de expressão, aí fica bem tranquilo para resolver. Vamos lá? E aí, a primeira coisa que nós faremos aqui é traduzir aqui da linguagem do problema, da língua portuguesa, para a linguagem matemática, né? Então, nós podemos montar uma equação para fazer isso, né? Para resolver esse problema. A ideia, né? A divisão do número A por menos 9 é igual a menos 639. Ou seja, A dividindo, né, por menos 9 igual a menos 639. Vamos mentalmente, né, pensar em como ficaria essa expressão. Para resolver, qual que é a ideia? Para resolver a gente usa a operação inversa, né? O inverso de dividir é multiplicar. Então o que eu vou fazer com esses dois números que tem aqui?
nada mais, nada menos que multiplicar menos 639 por menos 9. Fazendo aí a multiplicação, né, efetuando esse cálculo, teremos 5.751 positivo, ou seja, o número A que eu estava procurando, que eu queria descobrir o valor correspondente a ele, é 5.751. Então, nessa aula, né, nós falamos bastante aí sobre as operações com os números inteiros. Muito importante você ter a habilidade de traduzir um problema para a linguagem matemática por meio de uma expressão, por meio de uma equação, né, quando nós temos uma incógnita, lembrar das regras, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão e também saber a ordem, né, das operações que você resolve, né, ao buscar aí o resultado de uma expressão numérica. Muito importante resolver sempre o que está primeiramente dentro dos parênteses, né? Depois você usa aquela ordem das operações. Primeiro multiplicação e divisão, conforme a ordem, e depois, né, por último, a adição e a subtração, conforme a ordem que elas aparecerem também. Uma vez que você utilizou as regras adequadas e a ordem adequada de resolução, certamente você vai resolver, né, a expressão com sucesso, chegando aí no resultado adequado. Agradeço pela sua participação e até a próxima aula.